Minhas irmãs riram na minha cara quando descobriram que eu tinha herdado apenas uma cabana velha e abandonada. Elas ficaram com o apartamento de 2 milhões no Leblon, o sítio em Petrópolis e todas as joias da família. Eu fiquei com 4 paredes podres, às margens da Lagoa da Conceição, que ninguém visitava há 30 anos. O advogado me olhou com pena. Elisa disse na frente de todos: "Mãe realmente sabia quem merecia o quê." Cláudia completou: "Coitada da Joana!" Eu assinei os papéis em silêncio e saí daquele escritório sentindo que minha mãe tinha me desprezado até na morte. Mas 3 semanas depois, quando finalmente juntei coragem para abrir a porta empenada daquela maldita cabana, encontrei um alçapão escondido no chão da sala. E no porão, dentro de 3 baús trancados, descobri manuscritos originais escritos à mão de Augusto Frederico, um dos maiores escritores brasileiros do século XX, junto com centenas de cartas de amor trocadas entre ele e minha mãe durante anos. Cartas que provavam que ela não era apenas a musa dele. Ela era a revisora secreta, a colaboradora invisível, a mulher por trás das obras que mudaram a literatura brasileira. O valor daquele acervo? Mais de 5 milhões de reais. 3 vezes o que minhas irmãs herdaram juntas. Mas quando liguei meu celular e vi 17 mensagens da família Frederico exigindo a devolução imediata dos manuscritos, quando recebi a ligação de um curador de museu oferecendo dinheiro, quando Elisa descobriu e me ameaçou com processo judicial para anular o testamento, percebi que tinha herdado muito mais do que papéis velhos. Eu tinha herdado um segredo que poderia destruir a reputação de uma das famílias literárias mais respeitadas do Brasil. Tinha nas mãos provas de um romance proibido que aconteceu nas sombras durante décadas. E tinha o poder de escolher: vender tudo e garantir meu futuro financeiro. Esconder como minha mãe fez a vida inteira. Ou expor a verdade e enfrentar as consequências. Porque tem uma coisa que ninguém me contou quando eu herdei aquela cabana. Algumas heranças vêm com instruções, outras vêm com maldições. E a minha veio com uma escolha impossível que mudaria não apenas minha vida, mas a forma como o Brasil inteiro enxerga um dos seus maiores ícones literários. Minhas irmãs acharam que eu tinha ficado com o pior. Elas não fazem ideia do que eu realmente encontrei naquele porão escuro. E quando descobrirem, já vai ser tarde demais para voltarem atrás. Porque eu tomei minha decisão. E ela vai fazer todo mundo se perguntar: o que você faria se descobrisse que a pessoa que você pensou que não te amava, na verdade te deixou o maior presente que poderia dar? Mesmo que esse presente viesse embrulhado em segredos, mentiras e uma verdade tão perigosa que poderia destruir tudo? Meu nome é Joana. Tenho 34 anos. Sou professora de literatura em Florianópolis. E estou prestes a contar a história que minha mãe levou para o túmulo. A história que deveria ter permanecido enterrada. A história que vai mudar tudo. Acordei naquela sexta-feira com um peso no peito que já conhecia bem. Era o tipo de sensação que vinha me acompanhando desde o funeral. Uma mistura de cansaço, tristeza mal digerida e uma raiva surda que eu não sabia direito para onde direcionar. Olhei para o teto do meu apartamento em São José, um quarto e sala simples no 3º andar de um prédio sem elevador, e pensei: mais um dia. A rotina tinha me salvado naquelas últimas semanas. Levantar às 6, fazer um café forte na italiana que minha mãe me deu quando me formei na faculdade, tomar banho rápido, escolher uma das 5 blusas que eu alternava para dar aulas. Professora de literatura do ensino médio não ganha o suficiente para luxos, mas eu tinha orgulho do que fazia. Meus alunos reclamavam de Machado de Assis e Clarice Lispector, mas de vez em quando um ou outro me procurava depois da aula para falar sobre um livro que tinha tocado fundo. Esses momentos faziam valer a pena. Naquele dia, porém, eu tinha decidido faltar. Mandei mensagem para a coordenadora dizendo que precisava resolver questões da herança. Não era mentira. Fazia 3 semanas que eu tinha assinado aqueles papéis no escritório do Dr. Mendes, em Copacabana.
E desde então, a imagem das minhas irmãs rindo de mim não saía da minha cabeça. Elisa com seu tailleur bege, impecável, e aquele ar de superioridade que ela cultivava desde a adolescência, tinha literalmente gargalhado quando o advogado leu Cabana da Saudade. Cláudia, sempre a mais teatral, cobriu a boca com a mão cheia de anéis e disse alto: "Ai, meu Deus, Joana, você vai virar caseira de uma ruína." As duas olharam uma para a outra e riram mais ainda, como se estivessem dividindo uma piada interna às minhas custas. Eu não disse nada. Apenas peguei minha caneta, assinei onde o advogado indicou e saí daquele escritório com a dignidade que me restava. Chorei no ônibus de volta para Florianópolis, escondida atrás dos óculos escuros, enquanto o Rio de Janeiro desaparecia pela janela. Mas naquela manhã de novembro, algo tinha mudado. Talvez fosse a curiosidade, talvez fosse teimosia, ou talvez fosse só a necessidade de entender por que minha mãe, que sempre pareceu me amar menos que as outras duas, tinha deixado justamente para mim aquela propriedade misteriosa. Tomei meu café com pão de queijo que comprei na padaria da esquina. Vesti uma calça jeans velha, uma camiseta de manga comprida e um tênis gasto. Se ia visitar uma cabana abandonada, não ia de salto. Peguei as chaves do meu Gol 2010, branco, com um amassado na porta traseira que eu nunca tive dinheiro para consertar, e saí. Florianópolis estava linda naquela manhã. O céu azul claro, sem uma nuvem, e aquele vento salgado que vinha do mar e invadia a cidade inteira. Passei pela ponte Hercílio Luz, olhei para a Baía Sul brilhando ao sol e senti uma pontada de saudade. Meu pai costumava me trazer aqui quando eu era criança. Ele trabalhava como marceneiro e nos fins de semana a gente vinha pescar. Ele morreu de infarto aos 42 anos, quando eu tinha apenas 7. Desde então, minha mãe nunca mais foi a mesma. Ficou mais fechada, mais dura, mais distante. Segui pela Avenida das Rendeiras até chegar à Lagoa da Conceição. O lugar é um cartão postal. Água azul esverdeada cercada por morros, restaurantes charmosos, gente bonita andando de prancha de stand-up. Mas eu não estava indo para a parte turística. A Cabana da Saudade ficava do outro lado, numa área quase esquecida, longe das pousadas e bares da moda. Virei à esquerda numa ruazinha de paralelepípedos que subia morro acima. Depois peguei uma estrada de terra que a placa indicava como Caminho do Sossego. O nome era irônico. Sossego era a última coisa que eu sentia. Meu coração batia acelerado. As mãos suavam no volante. A estrada foi ficando mais estreita, com vegetação fechada dos dois lados. Bromélias, samambaias gigantes, árvores que formavam um túnel verde sobre minha cabeça. Depois de uns 10 minutos, a mata se abriu e eu vi a Cabana da Saudade. Parei o carro e fiquei só olhando por um momento. A construção era de madeira escura, com um telhado de 2 águas coberto de telhas coloniais, várias delas quebradas ou faltando. A varanda da frente estava torta. As colunas que a sustentavam pareciam prestes a desabar. Janelas sujas, com vidros embaçados pelo tempo, algumas trincadas. Ao redor, o mato tinha tomado conta de tudo. Arbustos altos, cipós enrolados nas paredes, um pé de goiaba que crescia torto bem ao lado da entrada. Mas tinha algo naquele lugar, algo que eu não conseguia explicar. Não era beleza. Definitivamente não era. Era memória, história. Como se a casa estivesse esperando há anos por alguém. Desliguei o carro, peguei a chave que o advogado tinha me entregado dentro de um envelope pardo e desci. O chão era de terra batida misturada com folhas secas. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo canto de um bem-te-vi lá longe e pelo vento que balançava as árvores. Subi os 3 degraus da varanda. A madeira gemeu sob meu peso. A porta principal era maciça, antiga, com uma fechadura grande de bronze esverdeado pela ferrugem. Coloquei a chave, tentei girar, travou. Tentei de novo, forcei um pouco mais e ouvi o clique.
A fechadura cedeu. Empurrei a porta. Ela abriu com um rangido longo e agudo, como se estivesse gritando de dor depois de décadas de silêncio. O cheiro me atingiu imediatamente. Mofo, madeira úmida, papel velho e algo mais. Algo que eu não conseguia identificar. Talvez fosse só o cheiro do tempo parado. Entrei devagar, quase com medo de que o chão cedesse sob meus pés. A sala principal era pequena, uns 15 metros quadrados, mal iluminada pela luz que entrava pelas janelas sujas. Havia uma mesinha de centro de madeira escura, coberta por uma camada grossa de pó. 2 cadeiras com assento de palha, uma delas quebrada. E uma estante encostada na parede do fundo, vazia, com as prateleiras empenadas. As paredes eram de madeira nua, sem quadros, sem decoração. No canto esquerdo, uma escada levava para um segundo andar, que eu nem tinha certeza se era seguro subir. À direita, uma porta entreaberta dava para o que parecia ser uma cozinha minúscula. Andei até o centro da sala, e o piso de tábuas rangeu alto sob meus pés. Passei o dedo na mesa. O pó era tão espesso que deixou um rastro limpo como se eu tivesse desenhado. Olhei ao redor, tentando imaginar minha mãe ali. Tentando imaginar meu pai. Será que eles vinham aqui juntos? Será que eu vim aqui quando era bebê e não me lembro? Foi então que notei. No canto direito da sala, perto da estante, havia algo estranho no chão. Uma diferença sutil na cor das tábuas. Um quadrado quase perfeito, de aproximadamente 1 metro por 1 metro, onde a madeira parecia mais nova, ou pelo menos menos desgastada. Fui até lá, me abaixei, passei a mão. As tábuas estavam soltas. Havia uma pequena argola de metal embutida em uma delas, quase invisível sob a sujeira. Meu coração disparou. Era um alçapão. Puxei a argola. O alçapão se ergueu com surpreendente facilidade, revelando uma escada de madeira que descia para a escuridão. Um cheiro ainda mais forte de mofo e papel subiu de lá de baixo, me fazendo tossir. Peguei o celular. Liguei a lanterna. A luz branca e fria cortou a escuridão e iluminou os primeiros degraus. Eram uns 10, levando a um pequeno porão. Desci devagar, segurando firme no corrimão lateral que chacoalhou sob meu toque. Cada degrau gemia. Minha respiração estava rápida, meu coração batendo tão forte que eu ouvia o pulso nos ouvidos. Quando pisei no chão do porão, terra batida, fria e úmida, apontei a lanterna ao redor. O espaço era maior do que eu esperava. Uns 3 metros de largura por 4 de comprimento, teto baixo com vigas de madeira escura. E lá, bem no centro, cobertos por lonas enceradas de cor verde-oliva, estavam 3 baús grandes de madeira. Meu Deus! Fui até o primeiro baú, joelhos tremendo. A lona estava presa por cordas que se desfizeram fácil no meu toque. Estavam podres de tão velhas. Removi a lona e a madeira do baú apareceu. Era escura, trabalhada, com detalhes entalhados nas bordas. Parecia antiga, muito antiga. A fechadura era de bronze, grande, com um desenho de folhas e flores. Não estava trancada. Puxei a tampa e ela se abriu com um rangido surdo. Apontei a lanterna para dentro. Papéis, dezenas, centenas de folhas amareladas, empilhadas com cuidado. Manuscritos. Peguei o primeiro com as 2 mãos, tremendo. A caligrafia era elegante, inclinada para a direita, escrita a tinta preta que tinha desbotado para um tom marrom acinzentado. Li a primeira linha. Há homens que nascem com o peso do mundo nos ombros e outros que aprendem a carregá-lo ao longo de uma vida inteira de pequenas traições. Meu estômago revirou. Eu conhecia aquela frase. Era a abertura de Caminhos de Pedra, uma das obras mais importantes da literatura brasileira do século XX. Eu ensinava esse livro na escola. Eu tinha uma edição gasta dele na minha estante em casa, sublinhada e com anotações nas margens. Mas aquilo na minha mão não era uma edição publicada. Era o manuscrito original, escrito à mão, por Augusto Frederico. Minha mente entrou em pane. Não fazia sentido.
Augusto Frederico tinha morrido em 1978. Eu sabia disso. Ele era uma lenda da literatura brasileira, comparado a Graciliano Ramos e Guimarães Rosa. Seus livros eram estudados em universidades do Brasil inteiro, e o manuscrito original de Caminhos de Pedra estava aqui, no porão de uma cabana abandonada que pertenceu à minha mãe. Coloquei o manuscrito de volta com cuidado e peguei outro. Era diferente. Parecia um rascunho, com correções à mão, palavras riscadas e reescritas nas margens. Li o título no topo da primeira página. O Silêncio dos Justos, primeira versão, 1964. Outro livro dele, outro manuscrito. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Abri o segundo baú com as mãos tremendo tanto que quase derrubei a lanterna. Dentro, encontrei envelopes. Dezenas de envelopes amarelados, atados com fitas de cetim desbotadas. Peguei um, abri com cuidado. Dentro, uma carta escrita na mesma caligrafia elegante dos manuscritos. Beatriz, minha querida, recebi sua carta de ontem e fiquei aliviado em saber que está bem. A distância entre nós me corrói, mas sei que é necessária. Envio em anexo os 3 primeiros capítulos revisados conforme suas sugestões. Você tem um olhar que eu jamais terei sozinho. Você vê o coração das coisas onde eu vejo apenas palavras. Com toda a minha devoção. Augusto Março de 1961. Larguei a carta como se queimasse. Beatriz, minha mãe. Augusto Frederico estava escrevendo para minha mãe. Peguei outro envelope, abri, outra carta. Beatriz, não sei como agradecer pelo que você fez. Sem suas correções, sem suas palavras sábias, este livro seria apenas sombra do que se tornou. Você é minha musa, minha revisora, minha consciência. Te amo mais do que qualquer palavra poderia expressar. Eternamente seu. Augusto Júlio, de 1963. Sentei no chão frio do porão, a lanterna caindo da minha mão e rolando até parar contra o terceiro baú. A luz agora apontava para o teto, criando sombras estranhas. Minha mãe, Beatriz Carvalho da Silva, professora primária aposentada, viúva, mãe de 3 filhas, mulher discreta que ia à missa todo domingo na igreja de São Francisco e fazia bolo de fubá para as vizinhas. Essa mulher tinha sido a musa secreta de Augusto Frederico. Como? Quando? Por quanto tempo? Respirei fundo, tentando organizar os pensamentos. Peguei a lanterna de volta e abri o terceiro baú. Fotografias, livros, documentos. Havia fotos em preto e branco de um homem e uma mulher jovem, sentados à beira de um lago. Reconheci o lago. Era este aqui, a Lagoa da Conceição. E reconheci a mulher, minha mãe. Devia ter uns 20 e poucos anos, cabelo longo preso em um rabo de cavalo, sorriso largo e genuíno que eu nunca tinha visto no rosto dela na vida real. Ao lado dela, um homem alto, de óculos redondos, cabelo escuro penteado para trás, vestindo camisa branca com as mangas enroladas. Ele a olhava com uma intensidade que até atravessava a fotografia. Virei a foto. Atrás, escrito à mão com tinta azul desbotada, Beatriz e Augusto, Lagoa da Conceição, dezembro de 1959. 1959. Antes da minha mãe conhecer meu pai, antes de qualquer uma de nós nascer. Continuei revirando a baú. Havia primeiras edições dos livros de Augusto Frederico, todas com dedicatórias manuscritas para minha mãe. Para Beatriz, que vê o que ninguém mais vê. Para minha Bia, sem quem estas palavras não existiriam. Para você, que é a verdade por trás da ficção. E depois, no fundo do baú, encontrei algo que me fez engasgar. Um contrato, datilografado, amarelado, com a assinatura de Augusto Frederico e outra assinatura que eu não reconheci, provavelmente de um advogado. O documento dizia: declaro que todos os manuscritos originais, correspondências pessoais e documentos relacionados às obras listadas em anexo deverão ser guardados sob custódia de Beatriz Helena Santos, a quem confio integralmente
a preservação de meu legado literário. Em caso de meu falecimento, é desejo expresso que Beatriz decida o destino final destes materiais, podendo doá-los à instituição cultural de sua escolha ou mantê-los sob sigilo, conforme julgar apropriado. Rio de Janeiro, 15 de agosto de 1977, um ano antes da morte dele. Minha mãe não era apenas a musa. Ela era a guardiã oficial do legado de Augusto Frederico. Fiquei lá sentada no chão, cercada por baús abertos, papéis espalhados, fotografias de uma vida que minha mãe nunca mencionou. A luz da lanterna começava a fraquejar. Precisava subir, precisava processar tudo aquilo. Mas não conseguia me mover, porque naquele momento, sozinha no porão escuro de uma cabana esquecida, eu entendi. Minha mãe sempre me amou. Ela apenas não sabia como demonstrar. E ela me deixou aquilo. Não a Elisa, não a Cláudia, mas a mim. Porque eu era a única que saberia o que fazer. A única que entendia o valor real das palavras, das histórias, da memória. Subi a escada devagar, fechei o alçapão e saí da cabana. A luz do sol me cegou por um instante. Sentei nos degraus da varanda, respirei fundo o ar puro da lagoa e olhei para o Gol branco estacionado ali, testemunha silenciosa daquela manhã que tinha mudado tudo. Peguei o celular e liguei para a coordenadora da escola. Oi, Joana, tudo bem? Conseguiu resolver? Consegui, sim. Mas eu vou precisar de mais uns dias. Questões de família, sabe? Claro, sem problema. A gente se vira aqui. Cuida-se. Desliguei. Olhei de volta para minha cabana e pensei: o que eu faço agora? Porque aquilo não era apenas herança, era responsabilidade. E eu não fazia a menor ideia de como lidar com ela. Passei o fim de semana trancada na cabana. Não voltei para casa. Não avisei ninguém. Simplesmente fiquei ali, dormindo no banco de trás do Gol com um cobertor velho que encontrei em um armário da cozinha. Acordando com o sol entrando pelas janelas embaçadas do carro. E voltando para o porão como se estivesse hipnotizada. Li cada manuscrito. Abri cada envelope. Estudei cada fotografia. E quanto mais eu descobria, mais complexa e dolorosa ficava a história da minha mãe. Beatriz Helena Santos tinha conhecido Augusto Frederico em 1957, quando ela tinha apenas 19 anos. Ela trabalhava como datilógrafa em uma editora no Rio de Janeiro e foi designada para transcrever os manuscritos dele. Segundo as cartas, a paixão foi instantânea e recíproca. Durante 4 anos, eles viveram um romance secreto. Secreto porque Augusto era casado, tinha 2 filhos, e sua reputação literária estava apenas começando a se consolidar. Nas cartas, ele chamava minha mãe de minha Bia, minha estrela guia, a mulher que me ensinou a enxergar. E ela respondia com cartas cheias de inteligência, correções delicadas nos textos dele, sugestões que tornavam os personagens mais humanos, os diálogos mais verdadeiros. Ela não era apenas a musa, ela era colaboradora, coautora invisível. Mas em 1961, tudo mudou. Encontrei uma carta dela para ele e minha mão tremeu ao ler. Augusto, não posso mais. Você sabe que não posso. Sua esposa merece respeito. Seus filhos merecem um pai presente. E eu mereço um amor que não precise viver nas sombras. Conheci alguém, um homem bom, honesto, que quer me casar e me dar uma vida digna. Ele não é você. Jamais será. Mas eu preciso seguir em frente. Vou guardar tudo o que construímos. Cada palavra, cada carta, cada segredo. Porque o que vivemos foi real, mesmo que o mundo nunca possa saber. Adeus, meu amor impossível. Beatriz Maio de 1961. Esse homem bom era meu pai. João Carvalho da Silva. Marceneiro. Quieto, trabalhador, católico devoto que nunca faltava à missa de domingo. Ele deu à minha mãe estabilidade, casamento, 3 filhas. Mas não deu paixão. Não deu cumplicidade intelectual. Não deu aquilo que Augusto tinha dado. E ela viveu com isso a vida inteira. Agora eu entendia por que ela era tão distante, tão fechada.
Ela tinha enterrado uma parte imensa de si mesma para viver a vida que a sociedade esperava dela. E quando meu pai morreu, quando ela ficou viúva aos 38 anos, já era tarde demais para voltar. Augusto tinha falecido 1 ano antes, em 1977. Ela ficou sozinha com o segredo e 3 filhas para criar. Fechei o último envelope e subi do porão com os olhos ardendo de tanto ler na luz fraca da lanterna. Era domingo à noite. Eu precisava tomar uma decisão. O acervo valia milhões. Literalmente. Universidades, museus, colecionadores particulares pagariam fortunas por aquilo. Só a correspondência entre Augusto e minha mãe já seria um marco nos estudos literários brasileiros. Os manuscritos originais, então, nem se fala. Eram tesouros culturais. Mas havia várias questões queimando na minha cabeça. Primeira, eu deveria contar para minhas irmãs? Legalmente, o acervo era meu. O testamento era claro. A propriedade e tudo dentro dela me pertenciam. Mas Elisa era advogada. Se ela descobrisse, tentaria contestar. Argumentaria que minha mãe estava senil, que eu a manipulei, que a partilha foi injusta. E conhecendo Elisa, ela teria sucesso. Ela sempre conseguia o que queria. Segunda, o que fazer com o acervo? Vender para o maior lance e garantir meu futuro financeiro? Doar para uma universidade e honrar a memória de minha mãe? Manter em segredo como ela fez durante décadas? Terceira, e talvez a mais importante, eu tinha o direito moral de expor a história dela? Minha mãe guardou aquele segredo a vida inteira. Não contou nem para o marido, nem para as filhas. Ela protegeu Augusto Frederico, protegeu a família dele, protegeu a própria reputação. Se eu tornasse público o conteúdo das cartas, estaria traindo a confiança dela? Manchando a memória dela? Dirigi de volta para casa naquela noite de domingo, a cabeça explodindo de pensamentos contraditórios. Cheguei no apartamento quase meia-noite, tomei um banho demorado e sentei na sala com uma xícara de chá de camomila que esfriou sem que eu bebesse. Meu celular vibrou. Mensagem de Elisa. Joana, precisamos conversar sobre o IPTU da cabana. Está atrasado há 2 anos. Ou você paga, ou a gente vai ter que vender o terreno para quitar a dívida. Me liga amanhã. Senti a raiva subindo. Claro, ela não ligava para mim desde o funeral, mas aparecia agora para cobrar IPTU de uma propriedade que ela tinha ridicularizado. Não respondi. Segunda-feira de manhã voltei para a escola. Dar aulas era a única coisa que ainda fazia sentido no caos que minha vida tinha virado. Entrei na sala do 2º ano B e escrevi no quadro: Augusto Frederico, Caminhos de Pedra. Cap 13. Os alunos reclamaram, como sempre. Professora, esse livro é muito chato. Por que a gente tem que ler coisa velha? Não tem um resumo no YouTube? Respirei fundo e me virei para eles. Vocês sabem quem foi Augusto Frederico de verdade? Perguntei. Silêncio. Ele nasceu pobre no interior do Rio Grande do Sul, filho de imigrantes italianos. Trabalhou na roça até os 15 anos. Só aprendeu a ler e escrever direito aos 12. Mas ele tinha uma coisa que muita gente não tem. Ele enxergava as pessoas. Via a dor delas, a beleza delas, a verdade que elas escondiam. E ele transformou isso em palavras que ainda tocam a gente quase 50 anos depois da morte dele. Percebi que minha voz estava embargada. Os alunos notaram também. Alguns se mexeram desconfortáveis nas cadeiras. Desculpa, murmurei. Semana difícil. Uma aluna, a Marina, levantou a mão. Professora, a senhora está bem? Não respondi. Apenas abri o livro e comecei a ler o primeiro parágrafo em voz alta, sentindo cada palavra de um jeito novo, como se estivesse lendo pela primeira vez. À tarde, depois das aulas, fui até a Biblioteca Municipal de Florianópolis. Precisava de informações, precisava de respostas. Procurei por tudo que existia sobre Augusto Frederico, biografias, teses acadêmicas, artigos de jornal, e descobri algo perturbador. A família dele, viúva e filhos,
Tinha negado acesso a documentos pessoais para pesquisadores durante anos. Havia rumores de que ele tinha destruído todas as cartas e manuscritos antes de morrer. A versão oficial era que Augusto Frederico não deixou espólio literário, além das obras publicadas. Mas eu sabia que era mentira. Ele não destruiu nada. Ele entregou tudo para minha mãe. Estava saindo da biblioteca quando meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Joana Carvalho da Silva? Sim, quem fala? Meu nome é Dr. Henrique Tavares. Sou curador do Museu da Literatura Brasileira no Rio de Janeiro. Recebi seu contato através de um colega da Universidade Federal de Santa Catarina. Soube que você pode ter informações sobre Augusto Frederico. Meu sangue gelou. Quem disse isso? Não posso revelar a fonte, mas estamos dispostos a conversar. Pagamos muito bem por documentos originais, especialmente se forem cartas ou manuscritos. Eu não sei do que você está falando. Joana, escuta. Esse tipo de material tem valor histórico inestimável. Se você tem algo, não deveria esconder. Pertence ao patrimônio cultural do Brasil. Desliguei na cara dele. Fiquei parada ali, na calçada em frente à biblioteca, tremendo. Como alguém sabia? Eu não tinha contado para ninguém. Absolutamente ninguém. A não ser que... Voltei correndo para o carro, liguei o motor e fui direto para a Lagoa da Conceição. A viagem que normalmente levava 20 minutos eu fiz em 12, passando o farol amarelo e ultrapassando onde não devia. Quando cheguei na Cabana da Saudade, vi um carro preto estacionado na frente. Um Mercedes. Placas do Rio de Janeiro. Meu coração disparou. Desci do Gol e corri para a varanda. A porta da frente estava entreaberta. Tem alguém aqui? Gritei, entrando. Silêncio. Corri até o alçapão. Estava aberto. Não! Gritei descendo a escada aos tropeços. Lá embaixo, uma mulher de uns 50 anos, vestida com calça social preta e camisa branca, estava ajoelhada ao lado dos baús, folheando os manuscritos com luvas brancas. Ela olhou para mim sem susto, como se estivesse esperando. Você deve ser Joana, disse ela calmamente. Eu sou Helena Frederico, neta de Augusto Frederico. Fiquei congelada. Como você entrou aqui? A fechadura não é difícil de abrir quando você sabe o que procura. Ela se levantou, ainda segurando um dos manuscritos. Minha família procura isso há décadas. Sabíamos que tinha algo, mas não sabíamos onde. Até que seu nome apareceu nos registros de cartório da transferência de propriedade. Não foi difícil conectar os pontos. Você não tem direito de estar aqui. Isso é invasão de propriedade. E você tem direito de esconder o legado do meu avô? Ela rebateu, a voz ficando mais dura. Esse material pertence à família Frederico, não a você, não a sua mãe. Seu avô deu isso para minha mãe. Está documentado. Tem um contrato assinado por ele. Um contrato feito sob influência emocional de uma relação ilícita. Helena cuspiu a palavra. Minha avó sofreu a vida inteira por causa dessa mulher. Meu avô negligenciou a família, gastou dinheiro que não tinha para manter essa amante escondida. E agora você quer lucrar com isso? Minha mãe não era amante de ninguém. Ela era a colaboradora dele. Ela fez o trabalho que sua avó nunca fez. Helena deu um passo em minha direção, os olhos brilhando de raiva. Sua mãe destruiu minha família. E agora você quer destruir a reputação do meu avô, expondo cartas íntimas que ele nunca quis tornar públicas. Então por que você está aqui? Por que você quer esses manuscritos se não quer que ninguém os veja? Ela hesitou. E naquele segundo de silêncio, eu entendi. Você quer destruir tudo, não é? Quer apagar qualquer prova de que minha mãe existiu na vida dele. Quero proteger a memória da minha família. Mentirosa. Você quer proteger a herança. Se essas cartas vierem a público, todo mundo vai saber que seu avô não era o homem de família perfeito que a biografia oficial pinta. E isso afeta a venda de direitos autorais, os royalties, a imagem comercial dele. Helena não negou.
Quanto você quer? Perguntou simplesmente. O quê? Quanto você quer para me vender isso tudo e esquecer que encontrou? Olhei para ela, depois para os baús abertos, depois de volta para ela. Saia da minha propriedade. Agora. Você está cometendo um erro. Agora! Ela subiu a escada devagar, com o manuscrito ainda na mão. Eu subi atrás dela, tremendo de raiva e adrenalina. Deixa isso aqui! Mandei. Ou o quê? Você vai chamar a polícia? E explicar que tem em sua posse documentos roubados do patrimônio da família Frederico? Eles não foram roubados. Foram entregues à minha mãe. Prove! Desci correndo de volta ao porão. Peguei o contrato que Augusto tinha assinado, subi e mostrei para ela. Helena leu, a mandíbula tensa. Isso não vale nada, disse, mas a voz dela perdeu a firmeza. Vale sim, e você sabe disso. Ela ficou me encarando por longos segundos. Depois colocou o manuscrito na mesa, virou as costas e saiu. Ouvi o Mercedes ligando e partindo. Tranquei a porta da frente, encostei nela e deslizei até sentar no chão, o coração batendo tão forte que doía. Pela primeira vez, entendi o peso real do que eu tinha encontrado. Não era só dinheiro, não era só história, era poder, era verdade, era a capacidade de mudar narrativas, de destruir reputações, de reescrever o passado. E eu estava no centro disso tudo, sozinha, sem saber em quem confiar. Peguei o celular e fiz a única coisa que consegui pensar. Liguei para um colega professor, o Antônio, que também dava aulas de literatura e era discreto. Antônio, eu preciso de ajuda. Você conhece algum advogado especializado em direitos autorais? 2 dias depois, estava sentada no escritório da doutora Mônica Ferreira, uma advogada especializada em propriedade intelectual em Florianópolis. Mostrei a ela o contrato, algumas cartas, sem revelar o conteúdo íntimo, e expliquei a situação. Ela analisou tudo por quase 1 hora em silêncio. Joana, isso aqui é uma bomba, disse ela finalmente. Do ponto de vista legal, o contrato é válido. Augusto Frederico tinha plena capacidade civil quando assinou. Não há indícios de coação ou fraude. Mas a família dele vai contestar. E vai ser uma batalha longa e cara. Eu não tenho dinheiro para uma batalha judicial. Eu sei. Por isso você precisa tomar uma decisão rápida. Você quer vender, doar ou manter em segredo? Eu não sei, admiti, a voz saindo fraca. Eu realmente não sei. Então descobre. Porque a partir do momento que a família Frederico sabe que você tem isso, o relógio está correndo. Eles vão entrar com ação. Vão alegar que os documentos pertencem ao espólio. Vão tentar provar que sua mãe agiu de má fé. E você vai precisar se defender. Saí do escritório atordoada. Sentei em um banco na Praça 15 de Novembro, no centro de Florianópolis, vendo as pessoas passarem apressadas, vivendo suas vidas normais, enquanto a minha estava desmoronando. Meu celular tocou. Elisa. Pensei em não atender, mas atendi. Oi. Joana, você tem me ignorado. O IPTU da cabana está em R$ 8.400. Se você não pagar, vou ter que acionar o inventário de novo e pedir venda judicial do imóvel. Algo estourou dentro de mim. Elisa, me escuta bem. Você passou a vida inteira menosprezando a mãe. Você nem veio ajudar quando ela estava morrendo. Você só apareceu quando tinha herança para dividir. E agora você quer dar palpite em uma propriedade que nem é sua? Vai cuidar do seu apartamento no Leblon e me deixa em paz. Eu sou advogada, Joana. Eu sei dos seus direitos, mas também sei dos meus. E se você tem algo de valor naquela cabana, eu tenho direito a uma parte. Meu sangue gelou. Como você sabe que tem algo de valor? Silêncio do outro lado. Elisa, responde. Como você sabe? Recebi uma ligação de uma tal Helena Frederico. Ela disse que você encontrou documentos que pertencem à família dela e que eu, como herdeira, deveria estar ciente. Ela me ofereceu advogados para contestar o testamento. Fechei os olhos. E você vai fazer isso? Vai se aliar a uma estranha contra sua própria irmã?
Eu vou fazer o que for necessário para ter o que é meu por direito. Desliguei. Desliguei e desabei ali mesmo, no banco da praça, chorando pela primeira vez desde o funeral. As pessoas passavam e olhavam, mas ninguém parava. No Brasil, todo mundo tem seus próprios problemas. Ninguém tem tempo para os problemas dos outros. Quando finalmente consegui me recompor, já era noite. As luzes da praça estavam acesas. Uma banda tocava choro no coreto. Casais passeavam de mãos dadas. A vida continuava, indiferente. Voltei para Copacabana. Desta vez, troquei a fechadura. Comprei um cadeado reforçado e tranquei o alçapão com corrente. Depois sentei na varanda, olhando para a Lagoa da Conceição iluminada pela lua, e tomei minha decisão. Não ia vender. Não ia esconder. Não ia deixar a família Frederico apagar a existência da minha mãe. E não ia deixar minhas irmãs lucrarem com algo que elas nem valorizavam. Ia fazer a coisa certa. A coisa que minha mãe faria se estivesse viva. Ia doar tudo para uma universidade pública. Com uma condição: que o acervo levasse o nome de Beatriz Helena Santos, coautora invisível, revisora, musa e guardiã do legado de Augusto Frederico. Mas antes de fazer isso, tinha uma coisa que eu precisava fazer. Peguei as cartas mais íntimas, aquelas que continham declarações de amor, detalhes da vida pessoal, coisas que não pertenciam ao domínio público, e levei para a clareira enferrujada que havia na sala da cabana. Acendi o fogo e, uma por uma, queimei. Vi as palavras de Augusto desaparecerem nas chamas. Vi as respostas da minha mãe virarem cinzas. Senti as lágrimas escorrendo pelo meu rosto, enquanto destruía a prova do amor deles. Porque algumas coisas são sagradas. Algumas coisas não precisam ser expostas para serem reais. E o amor deles, por mais imperfeito, por mais impossível que tenha sido, merecia o respeito do silêncio. Quando a última carta virou fumaça, apaguei o fogo e fechei a cabana pela última vez. Tinha tomado minha decisão. E não havia volta. As semanas seguintes foram as mais difíceis da minha vida. Depois de queimar as cartas, voltei para casa com uma sensação estranha. Não era arrependimento exatamente, mas algo próximo do luto. Tinha destruído provas de um amor que minha mãe guardou em segredo por décadas. Tinha tomado uma decisão irreversível, sozinha, no silêncio de uma cabana abandonada. E agora precisava viver com as consequências. No dia seguinte, procurei a doutora Mônica de novo e expliquei minha decisão. Queria doar o acervo completo. Todos os manuscritos, as primeiras edições, os documentos, as fotografias que restaram, para a Universidade Federal de Santa Catarina, com a condição de que fosse criado o Acervo Beatriz Helena Santos, Augusto Frederico, reconhecendo oficialmente o papel da minha mãe como colaboradora e guardiã do legado literário dele. A advogada me olhou com uma expressão que misturava respeito e preocupação. Joana, você tem certeza? Esse acervo vale milhões. Você poderia vender, pagar suas dívidas, garantir seu futuro. Por que doar? Respirei fundo antes de responder. Porque minha mãe não guardou isso para lucrar. Ela guardou para preservar. E porque se eu vender, vira transação comercial. Vira disputa de ego entre colecionadores ricos. Mas se eu doar para uma universidade pública, qualquer pessoa pode ter acesso. Estudantes, pesquisadores, gente que realmente se importa com literatura. É isso que minha mãe faria. A doutora Mônica assentiu devagar. Você é uma mulher rara, Joana. Mas saiba que a família Frederico vai processar mesmo assim. Eles não querem que esse material se torne público porque expõe verdades inconvenientes. E sua irmã também vai contestar. Prepare-se para uma guerra. Eu sei, murmurei. Mas pelo menos vou lutar por algo que tem sentido. A advogada começou a organizar os documentos necessários. Enquanto isso, eu voltei à rotina da escola. Mas não era mais a mesma pessoa. Algo tinha mudado dentro de mim. Eu olhava para meus alunos.
A maioria deles de famílias simples, estudando em escola pública porque não tinham alternativa. E pensava, é para eles, o acervo é para eles, para que possam ter acesso a algo que gerações antes deles só tiveram se fossem ricos ou privilegiados. Mas a realidade bateu forte e rápido. Uma semana depois da minha reunião com a advogada, recebi uma notificação judicial. A família Frederico estava entrando com ação de reintegração de posse, alegando que os manuscritos eram propriedade do espólio do escritor e que minha mãe os havia retido indevidamente. Pediam não apenas a devolução imediata do material, mas também indenização por danos morais e uso indevido de imagem. 2 dias depois, chegou outra notificação. Elisa e Cláudia estavam contestando o testamento, alegando que minha mãe sofria de declínio cognitivo nos últimos meses de vida e que eu havia exercido influência indevida sobre ela para conseguir a propriedade. Sentei na sala do meu apartamento com os 2 envelopes nas mãos, sentindo o peso do mundo nos ombros. Não tinha dinheiro para bancar uma batalha judicial dupla. Meu salário de professora mal cobria aluguel, contas e comida. A doutora Mônica tinha se oferecido para me representar pro Bono, de graça, porque acreditava na causa. Mas, mesmo assim, os custos de perícias, documentação e deslocamentos sairiam caro. Peguei o celular e liguei para Cláudia. Ela atendeu no 3º toque. Joana, Cláudia, a gente precisa conversar. Você e Elisa estão mesmo fazendo isso? Fazendo o quê? Reivindicando nossos direitos? Sim, estamos. Vocês não querem saber a verdade? Não querem entender por que a mãe deixou aquela cabana para mim? A verdade é que você manipulou uma mulher doente para ficar com algo valioso. A gente sabe que você encontrou alguma coisa lá. E a gente quer nossa parte. Nossa parte? Repeti, sentindo a raiva subir. Vocês nem visitaram a mãe quando ela estava morrendo. Eu passei 2 anos cuidando dela sozinha, enquanto vocês mandavam mensagem perguntando como ela está. Mas nunca apareciam. E agora querem parte? Não é sobre quem cuidou mais ou menos. É sobre justiça. Somos 3 filhas. Deveríamos ter recebido partes iguais. A mãe decidiu diferente. E ela tinha seus motivos. Então explica para o juiz. Cláudia respondeu, a voz fria. Por que a gente não vai desistir? Ela desligou. Fiquei olhando para o celular, sentindo algo quebrar dentro de mim. Não era só decepção. Era perda. A perda definitiva da ideia de família que eu ainda guardava, por mais ilusória que fosse. Nos dias seguintes, tentei manter a rotina. Acordar, dar aulas, corrigir provas, voltar para casa. Mas à noite, sozinha, eu ruminava. Relia as poucas cartas que tinha guardado. Aquelas que não continham conteúdo íntimo. Apenas discussões literárias entre minha mãe e Augusto. E em uma delas, encontrei algo que me fez parar. Era uma carta da minha mãe para ele, datada de 1975, pouco antes da morte de Augusto. Ela escrevia: Augusto, você me pergunta se me arrependo das escolhas que fiz. Se me arrependo de ter escolhido uma vida comum em vez de uma vida ao seu lado. A verdade é que não existe arrependimento possível, porque não existia escolha real. Eu não poderia viver sendo a outra. Não conseguiria olhar no espelho sabendo que destruí uma família. Mas isso não significa que não carrego você comigo todos os dias. As pessoas pensam que renuncia é fraqueza. Não é. Renuncia é, às vezes, a forma mais alta de amor. Eu renunciei a você para que você pudesse continuar sendo o homem que eu amava. O homem íntegro, o pai presente, o escritor respeitado. E renunciei à minha própria voz literária para que a sua brilhasse. Não me arrependo, mas sinto falta do que poderíamos ter sido. Com toda a devoção, Beatriz. Chorei lendo aquilo. Chorei pela minha mãe, que carregou um amor impossível durante toda a vida adulta. Chorei pelo meu pai, que provavelmente nunca soube que dividia o coração dela com um fantasma. E chorei por mim,
Porque percebi que tinha herdado dela essa capacidade de renunciar, de abrir mão do que seria fácil, vender o acervo, ficar rica, para fazer o que era certo. A primeira audiência judicial aconteceu em uma manhã chuvosa de dezembro, no Fórum de Florianópolis. Cheguei cedo de saia preta e camisa branca, a roupa mais formal que eu tinha. A doutora Mônica me esperava na porta. "Respira fundo", ela disse. "Vai ficar tudo bem." Mas quando entramos na sala, vi Elisa e Cláudia do outro lado, acompanhadas de um advogado de terno caro. E na fileira de trás, Helena Frederico, observando tudo com um olhar calculista. A audiência foi técnica, burocrática. O juiz, um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos e óculos de leitura na ponta do nariz, ouviu as duas partes. O advogado de Elisa argumentou que minha mãe apresentava sinais de demência nos últimos meses e que eu havia me aproveitado disso. Apresentaram um laudo psiquiátrico feito post-mortem, baseado em entrevistas com vizinhos que diziam que ela falava sozinha e esquecia nomes. A doutora Mônica contra-argumentou, apresentando receitas médicas, atestados de consultas e o depoimento do médico que acompanhou minha mãe até o fim. Ele confirmou que ela estava lúcida até os últimos dias, apenas com dores controladas por morfina. Mas o que realmente mudou o rumo da audiência foi quando o juiz perguntou: "Senhorita, Joana, a senhora pode explicar por que sua mãe deixaria uma propriedade aparentemente sem valor para a senhora, enquanto suas irmãs receberam bens muito mais valiosos?" Respirei fundo. Era a minha chance. "Excelência, minha mãe deixou aquela cabana para mim porque ela sabia que eu entenderia o valor do que estava lá dentro. Não o valor financeiro, o valor simbólico, histórico, literário. Minhas irmãs sempre valorizaram bens materiais. Eu valorizei o que minha mãe valorizou: palavras, histórias, memória. E o que exatamente estava dentro da cabana? O legado literário de Augusto Frederico, manuscritos originais, correspondências, documentos históricos. Minha mãe foi revisora e colaboradora dele durante anos, antes de se casar com meu pai. Ela guardou esse material por décadas, cumprindo um pedido expresso do escritor. E me deixou essa responsabilidade porque sabia que eu não venderia, não destruiria, que eu preservaria. O juiz anotou algo. Depois perguntou: "E qual o destino que a senhora pretende dar a esse material?" "Já decidi, Excelência. Vou doar integralmente para a Universidade Federal de Santa Catarina, com a condição de que o acervo seja aberto ao público e leve o nome da minha mãe como colaboradora reconhecida." Ouvi Elisa bufar do outro lado da sala. Helena Frederico se mexeu na cadeira, claramente incomodada. O juiz me olhou por cima dos óculos. "A senhora está ciente de que esse acervo tem valor comercial estimado em milhões de reais?" "Estou, senhor." "E mesmo assim pretende doar?" "Sim, porque é isso que minha mãe faria. E porque acredito que patrimônio cultural não deve ser propriedade privada de quem tem mais dinheiro. Deve ser de todos." O juiz anotou mais algumas coisas e encerrou a audiência. Disse que a sentença sairia em 30 dias. Saí do fórum debaixo de chuva, sem guarda-chuva. A doutora Mônica me chamou do abrigo da marquise. "Você foi muito bem, Joana. Muito bem mesmo. E se eu perder? Se você perder, apelamos. E vamos em frente até onde for possível." Mas não tive que esperar 30 dias. Uma semana depois da audiência, a doutora Mônica me ligou eufórica. "Joana, a família Frederico recuou. Eles retiraram a ação." "Como assim?" "Aparentemente vazou na imprensa que eles estavam tentando impedir a doação de um acervo histórico para uma universidade pública. A opinião pública virou contra eles. Associações de escritores, professores universitários, até a Academia Brasileira de Letras se manifestou a nosso favor. Eles não queriam o desgaste. Sentei na cadeira da sala dos professores, onde estava quando recebi a ligação, e não consegui falar nada por vários segundos. "E minhas irmãs? Ainda estão processando,
Mas sem o apoio da família Frederico, as chances delas são muito menores. E tem mais. Recebi uma ligação do reitor da UFSC. Ele quer marcar uma reunião com você. 3 dias depois, estava sentada na sala do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Era um espaço amplo, com estantes cheias de livros, diplomas nas paredes, vista para o campus arborizado. O reitor, professor doutor Roberto Andrade, era um homem na casa dos 50 anos, simpático, que me cumprimentou com um aperto de mão firme. Senhorita Joana, é uma honra. O que a senhora está fazendo é extraordinário. Esse acervo será uma das maiores aquisições da nossa universidade nas últimas décadas. Eu só quero ter certeza de algumas coisas, respondi, a voz firme. Primeiro, que o acervo fique disponível para qualquer pessoa que quiser consultar, não apenas pesquisadores credenciados. Segundo, que o nome da minha mãe, Beatriz Helena Santos, seja reconhecido oficialmente como colaboradora e revisora das obras de Augusto Frederico. Terceiro, que uma cópia digital de todo o material seja disponibilizada online, gratuitamente. O reitor assentiu. Concordo com tudo. E mais, queremos criar uma sala especial de estudos com o nome dela, a Sala Beatriz Helena Santos, onde os alunos possam consultar o acervo, estudar, pesquisar. Será um espaço de homenagem permanente. Senti os olhos marejarem. Obrigada. Obrigada mesmo. Não, Joana. Obrigada a você, por entender que conhecimento é um bem comum. A cerimônia oficial de doação aconteceu em março do ano seguinte, no auditório principal da UFSC. Foi divulgada pela imprensa e compareceram professores, estudantes, jornalistas, representantes de outras universidades. Eu estava nervosa, vestindo o único vestido social que tinha. Azul marinho, simples, que comprei em uma liquidação especificamente para aquela ocasião. Quando me chamaram ao palco para entregar simbolicamente o primeiro manuscrito ao reitor, senti as pernas fraquejarem, mas respirei fundo e fui. Este acervo, comecei, lendo o pequeno discurso que tinha preparado. Não é apenas um conjunto de papéis velhos. É a prova de que por trás de grandes escritores, frequentemente existem colaboradores invisíveis, pessoas, especialmente mulheres, que contribuíram imensamente, mas cujos nomes foram apagados pela história oficial. Minha mãe, Beatriz Helena Santos, foi uma dessas pessoas. Ela amou um escritor, revisou suas obras, guardou seu legado e viveu na sombra a vida inteira. Hoje, finalmente, ela sai da sombra. E espero que este acervo inspire outras pessoas a buscarem e reconhecerem as vozes invisíveis que construíram nossa cultura. A plateia aplaudiu. Vi professores se levantarem, estudantes chorando, jornalistas anotando freneticamente. E ali, no fundo do auditório, reconheci uma figura. Helena Frederico. Ela não aplaudiu. Apenas me observava, o rosto uma máscara indecifrável. Mas quando nossos olhares se cruzaram, ela assentiu uma vez. Um gesto pequeno, quase imperceptível, mas que eu entendi como uma espécie de trégua. Depois da cerimônia, fui até a tal Sala Beatriz Helena Santos. Era um espaço lindo, com paredes de madeira clara, mesas de leitura, estantes especiais com controle de temperatura e umidade para preservar os documentos. E acima da porta, uma placa de bronze. Sala Beatriz Helena Santos Revisora, colaboradora e guardiã do legado literário brasileiro, 1938-2024. Renunciar é, às vezes, a forma mais alta de amor. Tinham gravado uma frase dela, a frase da carta que eu tinha lido e chorado tanto. Encostei a mão na placa, fechei os olhos e sussurrei. Consegui, mãe. O mundo finalmente sabe quem você foi. Voltei para Florianópolis naquela tarde, dirigindo devagar pela estrada que beirava o mar. Parei em um mirante, saí do carro e fiquei olhando as ondas quebrarem nas pedras lá embaixo. O vento bagunçava meu cabelo, trazia o cheiro de sal,
Aquele cheiro que meu pai tanto amava. Pensei nele. Pensei na minha mãe. Pensei em Augusto Frederico. Pensei em Elisa e Cláudia, que ainda seguiam com o processo, mas já estavam perdendo. A doutora Mônica tinha me mandado mensagem dizendo que o juiz estava inclinado a manter o testamento. Mas principalmente pensei em mim. Durante toda a vida, eu me sentia a filha esquecida. A que não era bonita como Cláudia, nem bem-sucedida como Elisa. A caçula sem graça que virou professora e ganhou pouco e morava em apartamento alugado. Mas agora eu via diferente. Eu era a filha que tinha ficado. A que tinha segurado a mão da mãe nos últimos dias. A que tinha entendido a mensagem silenciosa que ela deixou. A que tinha honrado o legado dela, mesmo quando teria sido mais fácil e lucrativo fazer diferente. Eu era a filha da renuncia, da escolha difícil, do amor que abre mão. E havia uma beleza nisso que minhas irmãs jamais entenderiam. Voltei para a cabana pela última vez naquele fim de tarde. Já tinha entregue as chaves para a universidade. Eles transformariam o espaço em um pequeno museu, aberto para visitação. Mas antes de entregar, eu quis me despedir. Sentei na varanda, olhando para a Lagoa da Conceição ficar dourada com o pôr do sol. Imaginei minha mãe jovem sentada aqui com Augusto, conversando sobre personagens, revisando diálogos, rindo de alguma piada interna que só eles entendiam. Imaginei meu pai, pescando ali embaixo, feliz na sua simplicidade honesta. Imaginei as 3 versões deles. A Beatriz apaixonada, a Beatriz esposa, a Beatriz viúva e mãe, convivendo de alguma forma dentro da mesma mulher que eu conheci e não compreendi até ela partir. Fechei os olhos e senti pela primeira vez desde o funeral uma espécie de paz. Não era uma paz completa, perfeita. Ainda doía. Ainda havia perguntas sem resposta, mágoas mal resolvidas, relacionamentos rompidos que talvez nunca se consertassem. Mas era uma paz real. A paz de quem fez o que podia com o que tinha. A paz de quem honrou os mortos sem trair os vivos. A paz de quem escolheu o certo, mesmo quando o certo custou caro. Levantei, tranquei a porta da cabana pela última vez e caminhei até o carro. Antes de entrar, olhei para trás uma vez mais. A cabana da saudade ficava ali, de pé, velha e torta, mas digna, como minha mãe, como eu. Sorri. Um sorriso pequeno, triste, mas genuíno. E fui embora. 6 meses depois, estava dando aula sobre Augusto Frederico quando uma aluna levantou a mão. Professora, li que a senhora doou o acervo dele para a universidade. É verdade? É sim. Por quê? A senhora não ficou rica? Olhei para a turma. 28 adolescentes de 16, 17 anos, a maioria deles sem perspectiva de entrar numa universidade, sem acesso a livros além dos que a escola oferecia, vivendo em um país onde educação e cultura eram privilégios, não direitos. Por que riqueza não se mede só em dinheiro? Respondi. Às vezes, riqueza é saber que você fez a diferença, que você tornou o mundo um pouquinho menos injusto, que você deu para outras pessoas a chance de terem acesso a algo bonito, importante, transformador. A aluna assentiu, pensativa. Acho que entendi. E eu também tinha entendido finalmente. Não herdei um apartamento no Leblon. Não herdei um sítio em Petrópolis. Não herdei joias de ouro. Herdei algo muito maior. A consciência de que valho mais do que minhas irmãs jamais imaginariam. Justamente porque escolhi valer de um jeito que elas nunca escolheriam. Herdei a força da minha mãe, a coragem da renuncia, a sabedoria de saber que algumas coisas, amor, memória, verdade, não têm preço. E herdei também a certeza de que quando a gente honra quem veio antes, de alguma forma, a gente se torna digno de ser honrado também. Naquela noite, voltei para casa e abri minha caixa de papéis importantes. Lá no fundo, guardada com cuidado, estava a última coisa que tinha trazido da cabana antes de entregar o acervo. Uma carta. A primeira que Augusto tinha escrito para minha mãe,
em 1957, quando tudo começou. Não era íntima, não revelava segredos. Era apenas linda. Ele escrevia: Beatriz, você me perguntou hoje se acredito em almas gêmeas. Não sei, mas acredito em pessoas que nos ensinam a enxergar o mundo de um jeito novo. Pessoas que nos tornam melhores do que éramos. Pessoas que, mesmo quando partem, continuam ecoando em tudo que fazemos. Você é essa pessoa para mim. E se existe algo depois desta vida, espero que seja repleto de palavras. Porque palavras são a única eternidade que conheço. Com admiração infinita, Augusto, segurei a carta contra o peito e deixei as lágrimas virem. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de gratidão, por ter encontrado aquela cabana velha, por ter entendido o que ela guardava, por ter feito as escolhas certas, mesmo quando doeram, por ter honrado minha mãe do único jeito que importava, tornando visível o que ela passou a vida inteira escondendo. E enquanto guardava a carta de volta, pensei na frase que tinham gravado na placa da sala. Renunciar é, às vezes, a forma mais alta de amor. Minha mãe tinha renunciado ao amor de Augusto para preservar a família dele. Eu tinha renunciado à fortuna para preservar a memória dela. E ambas tínhamos descoberto que o que abrimos mão nunca nos deixa. Apenas se transforma em outra coisa. Em legado, em exemplo, em amor que atravessa gerações e continua ecoando muito depois que as vozes se calam. Desliguei a luz do quarto, me deitei e pela primeira vez em meses, dormi em paz. Porque finalmente entendi o que minha mãe tentou me ensinar a vida inteira, sem usar palavras. Não importa o que herdamos, importa o que fazemos com isso. Importa quem escolhemos ser quando ninguém está olhando. Importa o que deixamos para trás quando partirmos. E eu, Joana Carvalho da Silva, professora de literatura de escola pública, filha da renúncia e guardiã da memória, tinha deixado algo que valia mais do que qualquer herança material: a certeza de que fiz o certo. E isso, no final das contas, era tudo. Fim. Na partilha, fiquei só com uma cabana velha perto do lago, enquanto minhas irmãs pegaram tudo de valor, riram de mim na frente do advogado. Mas ao abrir a porta da casa, encontrei algo que mudou tudo.